Olá, que a paz do Senhor esteja aí no seu coração e no seu lar. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a este nosso momento sagrado, um refúgio que preparamos no coração do domingo. Este é o dia que o Senhor nos deu para descansar, refletir e, acima de tudo, para a comunhão. Comunhão com Ele e comunhão uns com os outros, principalmente com aqueles que são o nosso primeiro e mais importante ministério, a nossa família. Hoje eu quero te convidar a parar um minutinho. Deixe de lado as preocupações da semana que passou e as ansiedades da semana que vai começar. Vamos nos concentrar no aqui e agora, na presença de Deus e na presença das pessoas que Ele colocou ao seu lado. A família é um presente de Deus, um dos pilares da nossa vida. É em casa que aprendemos as primeiras e mais importantes lições sobre amor, respeito, paciência e o nosso tema de hoje sobre o perdão. A gente sabe que a jornada em família tem seus desafios, não é mesmo? A convivência diária com a rotina e as pressões pode acabar desgastando os relacionamentos. Palavras que não queríamos dizer escapam no calor do momento. Atitudes impensadas abrem feridas, e os silêncios, quando se prolongam, constroem muros onde deveriam existir pontes. É assim que, aos pouquinhos, o inimigo, que adora a discórdia, encontra uma brecha para entrar no lugar que deveria ser o mais seguro do mundo, a nossa casa. Mas a palavra de Deus nos dá a solução. Ela é nosso mapa para construir e reconstruir lares cheios da graça divina. Ela nos ensina que manter a família unida é um desafio para todos e cada um tem o seu papel. O pai deve amar e respeitar a mãe. A mãe deve amar e respeitar o marido. Os filhos devem honrar os pais e todos, sem exceção, devem amar a Deus acima de tudo. Uma família que reza unida, que busca a Deus em conjunto, permanece unida e vence qualquer batalha, unida. Por isso, este momento é mais que uma oração. É um convite para você aí na sua casa, reunir sua família. Chame seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais. Se eles estiverem longe, envie esta oração, conectem-se em espírito. Vamos juntos, como uma grande família em Cristo, mergulhar no poder que a oração familiar tem para transformar tudo. Vamos buscar a cura para as feridas, a restauração para os laços e a bênção do perdão e da reconciliação. A reconciliação na família é um processo, às vezes delicado, mas sempre poderoso. Exige paciência, muito amor e uma fé que não se abala. E a oração é a ferramenta mais forte que temos, porque ela nos liga diretamente à fonte de todo amor, nos ajudando a encontrar a paz e a harmonia que curam e restauram os laços que nos definem. Você já parou para pensar que a maior ameaça à paz na sua família talvez não venha de fora? Não sejam os problemas de dinheiro, as doenças ou a pressão do trabalho? E se a batalha mais silenciosa e devastadora estivesse sendo travada aí dentro das quatro paredes da sua casa? Uma guerra invisível, alimentada por palavras que não foram ditas, por gestos de desprezo, por mágoas guardadas e, principalmente, por perdões que nunca aconteceram. A Bíblia diz que quem encobre uma ofensa busca a amizade, mas quem fica remoendo o assunto separa os maiores amigos. E isso, infelizmente, inclui as pessoas da nossa própria família. Antes de falarmos do perdão, precisamos entender qual é o projeto original de Deus para a família. A família não foi uma invenção humana ou uma convenção social. Não. A família é um projeto de Deus, sagrado. É a base de tudo. E Deus, em sua sabedoria, nos deu os pilares para sustentar essa construção: o amor e o respeito. A Bíblia é muito clara sobre como devemos cultivar um lar unido. Em Efésios 5, versículo 33, a instrução é direta. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Percebe a perfeição disso? Não é uma rua de mão única.
é uma aliança de parceria. Amor e respeito são como duas asas. Se faltar uma, o casamento, que é o centro da família, perde o equilíbrio e não consegue sair do lugar. E o amor que a Bíblia fala não é só um sentimento que vai e vem. O amor, como descrito em 1 Coríntios 13, é uma decisão, uma ação. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Já pensou quantas brigas seriam evitadas se a gente aplicasse só esse versículo no nosso dia a dia? O amor bíblico tem paciência com as falhas. É bom até na hora de corrigir e não fica feliz com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E o respeito? Respeito é reconhecer o valor sagrado do outro. É tratar nosso cônjuge, pais e filhos não como nossa propriedade, mas como pessoas únicas, criadas à imagem de Deus, com seus próprios pensamentos e sentimentos. O respeito aparece no jeito que a gente fala, na atenção que a gente dá, na forma como validamos o que o outro sente, mesmo sem concordar. A falta de respeito abre a porta para a raiva, e a palavra nos alerta sobre isso em Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E isso vale para todo mundo em casa. A provocação, a ironia, a crítica que só destrói, tudo isso acaba com o respeito e cria um ambiente tóxico, o oposto do ninho de amor que Deus quer para nós. Outro pilar é a honra. Lá em Êxodo 20:12, recebemos um mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar é mais que obedecer, é valorizar, cuidar, dar importância, reconhecer o sacrifício deles. Esse princípio de honra deve circular por toda a família, criando um ciclo de bênçãos. Quando esses alicerces, amor, respeito e honra, estão firmes, a família se torna um reflexo do amor de Deus aqui na terra. Mas quando eles são abalados, aparecem as rachaduras, e é por aí que o veneno da falta de perdão entra. Manter a família unida é um desafio, e a consequência da falta de amor e respeito é um clima de briga constante. Por isso, antes de orar pelo perdão, precisamos nos perguntar: eu tenho amado como Cristo? Eu tenho respeitado o meu familiar? Eu tenho honrado meus pais? A resposta sincera a essas perguntas é o primeiro passo para a cura de verdade. Não existe família perfeita. Toda família, por mais estruturada que seja, enfrenta conflitos. É normal. Somos seres imperfeitos e no nosso caminho vamos ferir e ser feridos. A grande questão não é se os conflitos vão acontecer, mas como vamos lidar com eles. E é aqui que muitas famílias adoecem. Elas deixam o veneno silencioso da falta de perdão se instalar e contaminar tudo. A falta de perdão é como uma raiz de amargura. Ela é plantada no solo de uma mágoa e começa a crescer em silêncio por baixo da terra. No começo parece inofensiva, um comentário atravessado que não foi resolvido, uma promessa quebrada que foi ignorada, uma ofensa que foi deixada para lá, mas não foi perdoada de verdade. Essa raiz vai se aprofundando, se alimentando da memória da dor cada vez que a gente lembra da ofensa, e uma hora ela começa a brotar. Os primeiros brotos são discretos, um distanciamento, um olhar frio, uma resposta curta. O diálogo que antes era natural fica forçado. Os assuntos difíceis são evitados, criando zonas proibidas na comunicação. O lar, que deveria ser um refúgio, vira um campo minado, onde todo mundo pisa em ovos com medo de uma nova explosão. Com o tempo, essa raiz de amargura dá frutos venenosos. O ressentimento, que é ressentir a dor várias vezes. A amargura, que azeda a alma e nos faz ver tudo com desconfiança.
E por fim, o rancor, que é um desejo, consciente ou não, de que o outro pague pelo que fez. A Bíblia é muito clara sobre os perigos de guardar mágoa. Em Efésios 4, versículo 26, Paulo nos avisa: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso não é poesia, é uma instrução urgente. Deixar uma mágoa passar a noite sem ser resolvida é dar ao diabo um lugar, uma oportunidade legal para ele agir na nossa vida e na nossa família. As consequências são terríveis. A falta de perdão gera estresse, que afeta a nossa saúde espiritual, emocional e até física. E o pior, ela bloqueia nossa comunhão com Deus. Jesus é direto em Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Se não perdoamos, nossas orações podem não passar do teto, porque nosso coração está fechado para a graça de Deus fluir. Dentro da família, o resultado é a quebra. Irmãos que não se falam por anos, pais e filhos distantes por causa de ressentimentos antigos, casamentos que viram só um contrato de convivência, sem amor nem intimidade, pessoas que moram na mesma casa, mas vivem em ilhas de solidão. O inimigo conseguiu o que queria: dividir para conquistar. Reconhecer esse veneno é o primeiro passo para a cura. Precisamos ter a coragem, com a ajuda do Espírito Santo, de olhar para dentro e perguntar: que mágoas eu estou nutrindo? De quem eu sinto ressentimento? É um exame doloroso, mas necessário, porque só podemos levar para a cruz aquilo que reconhecemos que precisa ser curado. A família deve ser um lugar de perdão. E hoje vamos decidir que esse veneno não tem mais poder sobre o nosso lar. Se a falta de perdão é o veneno, o perdão é o antídoto de Deus que cura e restaura tudo. Perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Não é esquecer, mas escolher não usar mais a ofensa como arma contra o outro. Não é concordar com o erro, mas liberar o outro da dívida e entregar o caso nas mãos de Deus, que é o justo juiz. Na Bíblia, perdoar é um dos ensinamentos mais centrais. A lição mais forte sobre o perdão veio de Jesus, respondendo a Pedro. Em Mateus 18, Pedro, se achando muito generoso, pergunta: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? A resposta de Jesus muda tudo. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O que Jesus quis dizer? Ele não nos deu uma calculadora de perdão. Ele usou um símbolo para dizer que o perdão deve ser ilimitado, um estilo de vida. Perdoar não é um evento, é uma prática diária. Assim como tomamos banho para limpar o corpo, precisamos perdoar para limpar a alma da sujeira que as ofensas do dia a dia deixam. O apóstolo Paulo reforça isso em Colossenses 3, versículo 13, nos dando o motivo e o modelo: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Essa é a chave de tudo. A gente não perdoa porque somos bonzinhos. A gente perdoa como uma resposta ao perdão que recebemos de Cristo na cruz, sem merecer. Pense um pouco nisso. A nossa dívida com Deus era impagável. Nossos pecados nos separavam dele. E o que ele fez? Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Ele pagou toda a nossa dívida. Ele nos perdoou não por mérito, mas por pura graça e amor. Agora, pense na ofensa que um familiar cometeu contra você. Por mais que tenha doído, ela pode ser comparada com a nossa ofensa contra um Deus santo. A dívida que eles têm com a gente é infinitamente menor do que a dívida que Cristo já nos perdoou. Por isso, perdoar é um ato de fé que, em primeiro lugar, liberta a nós mesmos.
Enquanto não perdoamos, ficamos acorrentados ao passado e à pessoa que nos feriu. A pessoa talvez já seguiu a vida e a gente continua ali, revivendo a dor. Quando decidimos perdoar, quebramos essa corrente. Entregamos a justiça nas mãos de Deus e declaramos: eu não vou mais carregar esse peso. Eu escolho ser livre. Eu escolho ter paz. Perdoar, no entanto, não significa que a reconciliação será imediata. A reconciliação precisa de duas coisas: perdão e arrependimento. Eu posso e devo perdoar, mesmo que o outro não me peça perdão. Essa é a minha parte, a minha libertação. A restauração da confiança, muitas vezes, leva tempo e precisa da ação do Espírito Santo no coração dos dois. Como diz Romanos 12:18, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. A nossa parte é buscar a paz. Praticar o perdão em família é o que faz o amor florescer de novo depois de um conflito. É o que dá uma nova chance para quem errou. É o que transforma uma casa tensa num lar de graça e misericórdia. É o que nos ensina a construir pontes onde antes existiam muros. Hoje, somos chamados a tomar esse antídoto divino, a decidir conscientemente liberar cada familiar que nos feriu e dizer em oração: Pai, assim como o Senhor me perdoou, eu escolho perdoar meu pai, minha mãe, meu cônjuge, meu filho, meu irmão. Eu os libero da dívida e os entrego em tuas mãos. Cura meu coração e restaura nosso lar. Esse é o caminho para a verdadeira liberdade e para a bênção que Deus quer derramar sobre a sua família. Pronto. Agora que entendemos o projeto de Deus, o perigo da mágoa e o poder do perdão, chegou o momento mais importante: a nossa oração em família. Essa é uma das ferramentas mais poderosas para fortalecer os laços e trazer Deus para o centro do nosso lar. Eu sei, às vezes a gente fica sem jeito de chamar a família para rezar. Não sei como começar. Meus filhos não vão querer. Meu marido não tem esse costume. Calma. O importante é dar o primeiro passo. Pode ser com um Pai Nosso antes de dormir. O que importa é começar. A intimidade com Deus e com a família cresce com a prática. Hoje, vamos fazer isso juntos, de um jeito guiado. Mas antes, precisamos preparar o ambiente. Pense nisso como preparar um pequeno altar na sua casa. Primeiro, o ambiente de fora. Achem um lugar tranquilo em casa, onde não sejam interrompidos. Desliguem a TV. Coloquem os celulares no silencioso e, se possível, guardem. Eliminem as distrações. A família reunida em oração é uma imagem que move o céu, e o inimigo vai tentar de tudo para atrapalhar, usando as distrações como sua principal arma. Segundo, a preparação do coração. Antes de falar com Deus, vamos nos acalmar por dentro. Convido você e sua família a fazerem um momento de silêncio. Fechem os olhos, respirem fundo, entreguem a Deus a agitação do dia, as preocupações da mente. Peçam que o Espírito Santo acalme seus corações. Nesse silêncio, convido cada um a fazer um rápido exame de consciência, focado no nosso tema. Pergunte-se: Senhor, existe alguma raiz de amargura no meu coração? Existe alguém da minha família que eu preciso perdoar? Mostra-me também as minhas falhas, as vezes que eu feri alguém com o que eu disse, fiz ou deixei de fazer. Dá-me um coração humilde. Esse passo é muito importante. A oração só cura as feridas que a gente expõe à luz de Cristo. Agora, vamos à nossa oração. Em alguns momentos, eu vou conduzir e vocês acompanham. Em outros, teremos partes para diferentes membros da família. Sugiro que definam agora quem será o leitor 1 e o leitor 2. Pode ser o pai e a mãe ou 2 filhos. E haverá momentos em que todos responderão juntos. Isso ajuda a manter todo mundo conectado. Não se preocupe em fazer tudo perfeito. O que importa é a sinceridade do coração. Deus se alegra em ouvir sua voz e conhece as dores de cada um de vocês. Ele está pronto para ouvir e responder com cura, restauração e a sua paz.
Então, com o coração preparado e o ambiente consagrado, vamos nos unir em espírito e em verdade. Que esta oração seja como uma chuva de bênçãos sobre o seu lar, regando as sementes do amor, do respeito e do perdão, para que floresçam frutos de paz e harmonia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus, fonte de todo amor, estamos aqui, reunidos em Teu nome como família. Viemos diante de Ti com o coração humilde, reconhecendo que Tu és o alicerce do nosso lar. Sabemos que, sem a Tua presença, nosso esforço é em vão. Abrimos as portas da nossa casa e dos nossos corações para que o Teu Espírito Santo entre e faça morada em nós. Vem, Espírito Santo, e entra no mais íntimo de nós, removendo tudo aquilo que causa briga e tristeza em nossa família. Amado Deus, nós Te entregamos a nossa família. Entrego meu esposo, minha esposa, meus filhos, meus pais, meus irmãos. Cobre cada um de nós com Teu manto de proteção. Senhor, hoje queremos meditar na Tua palavra que nos guia. Em Colossenses 3,13, Tu nos ensinas: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Reconhecemos, Pai, que muitas vezes falhamos em viver isso, ferimos e fomos feridos. Guardamos mágoas e deixamos o ressentimento criar raízes em nosso coração. Senhor Jesus, eu peço perdão pelas minhas falhas como líder neste lar. Perdão pelas vezes em que minhas palavras foram duras e impacientes. Perdão quando a preocupação com o trabalho me fez esquecer do carinho que minha família merece. Perdão pela falta de paciência, pelo egoísmo e por todas as vezes que não fui um reflexo do Teu amor. Eu peço que a Tua graça me lave e me purifique, e eu escolho agora liberar perdão a cada pessoa da minha família que me feriu. Eu libero minha esposa, meu esposo, meus filhos, de toda dívida de ofensa. Eu os abençoo em Teu nome, Jesus. Meu Deus, eu também peço perdão. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes que minha preocupação virou controle. Perdoa-me pelas palavras de crítica e reclamação que contaminaram nosso lar. Perdoa-me quando deixei a amargura tomar conta do meu coração. Senhor, lava-me com Teu sangue precioso. Eu também escolho perdoar. Eu perdoo meu esposo, minha esposa por suas falhas. Eu perdoo meus filhos por suas desobediências e atitudes que me magoaram. Eu não quero mais carregar este peso. Eu os entrego a Ti e os abençoo. Senhor, porque Tu nos perdoas, nós nos perdoamos. Que não haja rancor, porque Tu nos perdoas. Pai do céu, nós, como filhos, também pedimos perdão. Perdão por todas as vezes que desonramos nossos pais com palavras e atitudes. Perdão pela desobediência, pela rebeldia e pela ingratidão. Perdoa-nos quando não reconhecemos os sacrifícios que eles fazem por nós. Perdão pelas mentiras e pelas coisas que fizemos escondido. Pedimos perdão também aos nossos irmãos, pelas brigas e pelo ciúme. Queremos aprender a amar e a respeitar nossa família como o Senhor ensina. Nós os perdoamos por suas falhas e pedimos que eles também nos perdoem. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ensina-nos a perdoar, principalmente os de casa. Agora, Senhor, clamamos pela cura das feridas. Onde houver uma ferida que não fechou, uma amargura que não passou, nós pedimos: Jesus, pelas vossas santas chagas, curai. Toca, Senhor, nas memórias dolorosas, memórias de palavras duras, de abandono, de injustiça. Derrama o Teu bálsamo de cura sobre cada lembrança que ainda causa dor. Que o Teu sangue redentor purifique nosso lar, para que toda briga seja transformada em carinho. Nós repreendemos e renunciamos, em nome de Jesus, a todo espírito de divisão, raiva, amargura e falta de perdão em nossa família. Nós declaramos que esses espíritos não têm mais lugar aqui.
Nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor do nosso lar e da nossa família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E agora, Pai, em espírito de reconciliação, queremos abençoar uns aos outros. Ajuda-nos a construir pontes onde hoje existem muros. Ensina-nos a ouvir com o coração e a falar com verdade e amor. Que a gente possa redescobrir a alegria de estar juntos e a força que encontramos na nossa união. Abençoa, Senhor, o nosso futuro como família. Nós cremos na Tua promessa de Jeremias 29:11, que diz que os Teus planos para nós são de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Colocamos os Teus planos para nossa família acima dos nossos. Guia cada passo nosso. Que o nosso lar seja um farol do Teu amor, um lugar onde as pessoas possam ver a Tua bondade. Senhor, eu abençoo a minha casa. Eu abençoo minha esposa, meu esposo. Eu abençoo cada um dos meus filhos. Que a Tua paz, que vai além de todo entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Que o Teu amor seja o elo perfeito a nos unir e que a Tua alegria seja a nossa força. Amém. Senhor, faz de nosso lar um ninho do Teu amor. Que não haja amargura, porque Tu nos abençoas. Que não haja egoísmo, porque Tu nos animas. Que não haja rancor, porque Tu nos perdoas. Que não haja abandono, porque Tu estás conosco. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. A vós, confiantes, nos consagramos. Que bênção esse nosso momento de oração, não é? Se esta oração tocou o seu coração e o da sua família, me ajude a levar esta mensagem de cura a outros lares. A primeira forma de fazer isso é clicando no gostei aqui embaixo. Isso ajuda a plataforma a mostrar este vídeo para mais pessoas que podem estar precisando de uma palavra de esperança. A segunda forma é compartilhando. Pense em um amigo, um parente, alguém que você sabe que está passando por lutas na família. Envie o link para eles. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para começar uma cura na vida deles. Vamos criar uma corrente de oração. E por último, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nossos momentos de oração e fortalece sua caminhada com Deus e com sua família, um dia de cada vez. Nosso tempo de oração está chegando ao fim, mas o trabalho de Deus na sua casa está apenas começando. A oração que fizemos não é uma fórmula mágica. Ela é o início de um caminho, a abertura de uma porta para que Deus possa trabalhar. Agora, o desafio é viver a oração que fizemos. O perdão que declaramos precisa ser praticado nas pequenas coisas do dia a dia. A paciência que pedimos precisa ser exercitada quando a irritação aparecer. O amor que clamamos precisa ser demonstrado com atos de serviço e palavras de carinho. Mantenham este altar da oração aceso em seu lar. Lembrem-se sempre, a família é um projeto de Deus e Ele é o maior interessado na sua felicidade. Confiem nos planos dele, mesmo nos dias difíceis. Apoiem-se uns nos outros, conversem e coloquem sempre sua família nas mãos de Deus. Quando a família está unida no Senhor, todo o resto na vida fica mais fácil de enfrentar. Que a Sagrada Família de Nazaré seja o modelo e a inspiração para o seu lar. Que, como Maria, vocês guardem as obras de Deus no coração. Que, como José, hajam com justiça e cuidado. E que, como Jesus, cresçam em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. E agora, receba esta bênção final sobre você e toda a sua casa. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre vós e vos dê a sua misericórdia. Que o Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a paz. Que Ele derrame uma gota do seu sangue redentor sobre todos os seus familiares, para que vivam no amor e na harmonia.
Que Ele vos livre de todo mal, de toda divisão e de toda amargura, e que Ele vos conduza como família para a vida eterna, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Deus guie suas próximas horas. Mas lembre-se, ao pôr do sol, às 18 horas, temos um encontro marcado para agradecer e clamar pela sua família na oração poderosa. Não falte. E se quiser receber orações diariamente, inscreva-se no canal Minuto de Oração.